Olá, dando início a mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. E na aula de hoje, tipos de matrizes. Você vai aprender sobre 3 tipos de matrizes, beleza? Antes de iniciar a aula, se inscreva aí no canal, ative o sininho e dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Vamos lá para a aula. Então aqui, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linha é igual ao número de coluna. Exemplo, se nós tivéssemos uma matriz A, essa matriz A fosse 2, 4, 1 e 0. Aí vocês observam que o número de linha é igual ao número de colunas. Então nós temos uma matriz quadrada, 2 por 2. 2 por 2, beleza? Então aqui nós temos um tipo de matriz quadrada de ordem 2. Ordem 2. Se eu tivesse uma matriz B, os elementos 2, 4 e 6, 1, 2 e 0, 0, 6 e 8. Então aqui nós temos uma matriz de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. 3 por 3. Então, a matriz quadrada é uma matriz de ordem n, ou seja, o número de linha é igual ao número de colunas. E na matriz quadrada, você encontra a diagonal secundária e a diagonal principal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que seria a diagonal principal e a diagonal secundária. Nesta direção aqui que vocês estão observando, nós temos a diagonal secundária. Então aqui nós temos a diagonal secundária e aqui nós temos a diagonal principal. Então, na matriz quadrada você vai encontrar esses dois tipos de diagonal. Diagonal secundária nessa direção e nessa direção que vocês estão observando, diagonal principal. Então, nós temos a diagonal principal e a diagonal secundária. São dois pontos importantes no estudo de matriz quadrada, é conhecer as diagonais, a principal e a secundária, beleza? Então, matriz quadrada, o número de linha é igual ao número de colunas, beleza? Para ser uma matriz quadrada de ordem n. E aqui nós temos matriz diagonal. Então, aqui nós estamos estudando os tipos de matriz. Primeira foi matriz quadrada e agora matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Então, colocando um exemplo aqui, se eu tivesse uma matriz A, e essa matriz, os elementos delas fossem 2, 0 e 0, 0, 5 e 0, 0, 0 e 6. Nós temos uma matriz de ordem 3 por 3. Ordem 3 por 3. Beleza? Então, uma matriz diagonal é uma matriz quadrada, o tipo de matriz quadrada não nula. Vocês observam que é uma matriz não nula de ordem n, nesse caso 3 por 3. Chama-se matriz diagonal. Então, o que é uma matriz diagonal? Quando todos os elementos
que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Ou seja, vocês já aprenderam sobre diagonal principal. E nessa direção que vocês estão observando aqui, ó, nós temos a diagonal principal. Diagonal principal. Beleza? Para ser uma matriz diagonal, os elementos que estão acima da diagonal principal e abaixo devem ser o quê? Iguais a zero. Iguais a zero. Então, para ser uma matriz diagonal, basta que os elementos acima da diagonal principal, tá aqui, essa parte de cima, e abaixo da diagonal principal sejam nulos, seja igual a zero. Se forem elementos igual a zero, nós temos uma matriz diagonal. Beleza? Tranquilo? Mais um exemplo. Se tivesse uma matriz B com os elementos 1 e 0, 0 e 2. Aqui nós temos uma matriz B. Aqui é a diagonal principal. E os elementos que estão acima da diagonal principal e abaixo são iguais a zero. Então aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Matriz quadrada de ordem 2 por 2 também é uma matriz diagonal. Por que matriz diagonal? Porque os elementos estão acima e abaixo são iguais a zero. Beleza? Deu para entender o que é uma matriz diagonal? Então, só basta observar os elementos que não fazem parte da diagonal principal. Sendo igual a zero, nós temos uma matriz diagonal. Beleza? Só você olhar fora da diagonal principal, os elementos que estão acima e abaixo. Por igual a zero, nós temos uma matriz diagonal. Tranquilo? Já aqui a matriz identidade. O que seria uma matriz identidade? Exemplo, a matriz identidade, a simbologia dela é um I maiúsculo. Vamos colocar aqui I2. Professor, o que é esse I2? Uma matriz identidade de ordem 2, ou seja, 2 por 2. Duas linhas e duas colunas, beleza? Então aqui se eu tivesse 1 e 0, 0 e 1, nós temos uma matriz identidade de ordem 2 por 2. Beleza? Mas, professor, o que seria uma matriz identidade? Matriz identidade é aquela matriz que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, basta que os elementos da diagonal principal sejam igual a 1, nós temos uma matriz identidade. Neste caso, matriz identidade de ordem 2. E aqui, mais um exemplo, se eu tivesse uma matriz identidade ordem 3. Matriz identidade ordem 3 seria 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Aqui nós temos uma matriz identidade de ordem 3. Beleza? 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então aqui a diagonal principal são elementos iguais a 1. Então, se a diagonal principal for formada por elementos iguais a 1, nós temos matriz identidade. Matriz identidade. Então, nessa aula você aprendeu sobre matriz quadrada, matriz diagonal e matriz identidade. Esses 3 pontos são muito importantes para você compreender igualdade entre matriz, adição, subtração, multiplicação de matriz e assim por diante. Então, você que chegou aqui no canal, está assistindo esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e dê um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais.